Vamos ver como usar a calculadora para fazer a média e o desvio padrão. Vamos pegar aqui algumas medidas. Então aqui a largura, por exemplo, de uma chapa. Como é que você faz com a calculadora a média e o desvio padrão? Vamos pegar aqui alguns dados. Vamos dizer que seja 125, 123. Você pega 5 chapas, né? E vai medindo aí. Cinco chapas, os valores estão aí. Como é que eu faço a média? É muito fácil. Primeiro você precisa ligar a máquina. Liga a máquina. Tem que colocar a máquina no modo estatístico. Então você vai apertar a tecla Mode e a tecla 2. Mode aqui e a tecla 2. Você vai escolher o modo estatístico. O modo estatístico aparece SD aqui, ó. É só para fazer média e desvio padrão. Então como é que eu faço? Bem, primeiro você tem que inserir os dados. Então como é que faz isso? Digita o primeiro valor e aperta a tecla data, que tem aqui o M+. Então o primeiro valor, 125. Aí data, aparece N igual a 1. O segundo valor, e aperta a tecla data, aqui em azul pequenininho. Então o segundo valor é 1, 2, 3, 123 e data, aparece o segundo valor. Terceiro valor, que é 118, aqui 118, aperto o data, aparece N igual a 3, são 3 dados na máquina. O quarto valor e o M+. O quarto valor é 120 e o quinto valor aparece o quinto dado. Se você chegou até aqui, você já colocou os dados na máquina. Limpe a tecla AC. Agora, para fazer média. Como é que faz para fazer a média? É muito fácil. Valor médio. Você vai acionar a tecla Shift e o número 2, aqui onde está SVAR, Single Variable. Então você vai apertar a tecla Shift, daí a tecla número 2. Você vê no menu, o 1 é a média. Se você escolher agora colocar o número 1 e apertar o igual, a calculadora fará a média, que é isso que nós vamos fazer. Eu escrevi o valor médio aí. Então, vou escolher o número 1 e a média. Aparece o valor médio. X barra é igual a 121,6. É o valor médio desses 5 dados aqui. E o desvio padrão? Desvio padrão amostral, que nós vamos ter interesse no desvio padrão amostral. Como é que faz? Você repete o processo aqui. Shift e o 2, que é para acessar o menu de variável simples, o SVAR que está escrito aqui. Limpa a tela primeiro, e Shift e o 2. O 1 nós já fizemos, que é a média. Agora o 2 é o sigma x, é o desvio padrão populacional. Esse a gente não usa para medidas, porque as medidas são sempre uma amostra do que você tem para medir. Então, o número de medidas é aberto, é infinito. Então é sempre o amostral. Então agora escolho o número 3 e vou apertar o igual. Então o 3, escolhe o número 3 e o igual para que ele faça o desvio padrão. Só o 3 não basta, você tem que apertar o igual. Ah lá, o valor do desvio padrão está aqui. SX 2,718511217. Então esse é o desvio padrão, está feito aí.
Agora você já fez a média, já fez o desvio padrão, vamos sair do modo estatístico. Saia do modo estatístico. Com isso você vai também apagar os dados também. Então basta você apertar a tecla Mode e a tecla 1. Mode e o 1. Se você entrar novamente no modo estatístico, você vai ver que apagou os dados. O Shift, o 2 e o 1 vai dar erro matemático, ele vai dividir por 0. Então, Mode 1, você sai do modo estatístico, volta para o modo de cálculo normal e apaga os dados, beleza? E aí ela está pronta para a nova sequência de dados, certo? Agora, o próximo passo não dá para fazer na calculadora e nem no Excel, tem que ser feito na mão. O que seria? Escrever corretamente a incerteza. Então aqui com essas medidas, a resolução da escala, você vê que vai de 1 em 1 milímetro. Então a resolução da escala é 1 milímetro. O desvio padrão, então vamos escrever, a resolução da escala é 1 milímetro. E o desvio padrão deu 2,7. Quem é maior, o desvio padrão ou a resolução da escala? É o maior que você vai usar, o desvio padrão. Agora note que o desvio padrão ele tem uma casa decimal. E para indicar incerteza, a gente vai seguir a regra que diz que a incerteza deve ter 1 ou 2 algarismos significativos. Sempre a gente procura a maior precisão possível, manter o máximo de casas, etc. Mas a ideia é que não pode escrever besteira. Nesse caso aqui, se eu seguir a regra diz que você deve olhar o número da esquerda para a direita e ver o primeiro número diferente de 0. Se ele for menor do que 3, que é o caso, é um 2, então a incerteza deve ter 2 algarismos significativos. Quer dizer que você deve truncar não aqui, porque aqui está variando muito pouco. A largura da faixa de normalidade, 2 vezes 2 dá 4, é menos que a metade. Então dá para deixar mais 1. Mas se eu for deixar mais 1, eu vou ter décimo de milímetro. E a medida que eu fiz aqui não tem décimo de milímetro, então eu não posso fazer isso. Então eu vou parar aqui mesmo, beleza? Porque eu não posso inventar décimos de milímetros. A incerteza é um algarismo significativo se o primeiro diferente de 0 for maior ou igual a 3. Então aqui, embora fosse para deixar com 2 algarismos significativos, vai ficar com um só. Por quê? Não posso inventar décimos de milímetro, porque a medida não tem décimos de milímetro. O instrumento não tem essa medida. Então, não saber o que é, não é 0, não é nada. Eu não posso escrever nada. Então, aqui a incerteza vai ficar 2 milímetros. Mas aí, para truncar nesse aqui, você tem que arredondar o 7, certo? Eu vou ter que truncar aqui, ó, nesse 2 aqui. Então, porque eu ia truncar aqui no 7. Aí se fosse para truncar no 7, eu teria aqui 0 e ia ficar 2,7. Mas eu não posso deixar isso, eu tenho que truncar aqui antes. Aí o 7, para arredondamento, maior que 5, vai arredondar para cima. Então a incerteza vai ficar 2 mais 1 vai ficar 3. E não está correto, perfeito, porque se for igual a 3, fica com um só. Mas ainda que aqui não tivesse ficado 3, ficasse 2 ou mesmo 1, eu paro aqui mesmo, beleza? Agora, truncar o valor médio. Quer dizer, eu paro de escrever o valor médio aonde? Aonde eu parar de escrever a incerteza. Então a incerteza eu parei aqui, ó, a vírgula está aqui na casa da unidade. O valor médio também tem que ser feito isso. O valor médio vamos copiar aqui, ó. O valor médio 121,6. E a incerteza ficou aqui no 3, né? SL ficou no 3. Então eu tenho que truncar o valor médio aqui. Vou arredondar o 6, faz que é 10, vamos para cá, vai ficar 122. Então o valor experimental vai ficar escrito na forma técnica 122, o sinal de mais ou menos, e aí a incerteza 3 e milímetros. Então veja que aonde acaba a incerteza, acaba o valor médio. Beleza? Acabou a incerteza, acabou o valor médio. Não pode aqui ter uma casa decimal que não tem nenhuma, aqui tem uma casa decimal que não tem nenhuma, aqui tem 3 casas decimais, aqui tem 2, não pode, tem que ser parou aqui, parou ali. E o que significa isso? Os dados, cerca de
68% deve estar nessa faixa, é a faixa de normalidade. Vamos pegar o valor mínimo e o valor máximo da faixa de normalidade. Como é que eu faço? Aqui 122 menos 3 e aqui 122 mais 3. Eu vou somar um erro para cima e para baixo. 122 menos 3 dá quanto isso? 119. 122 mais 3 dá quanto isso? 125. Então a faixa de normalidade é essa aqui. Ela vai, faixa normal ou de normalidade, ela vai de 119 a 125. Vamos ver aqui das medidas quais estão dentro da faixa, quer dizer que vão de 119 a 125, e quais estão fora da faixa. Então, de 119 a 125 está dentro. Então, deixa eu até pegar a caneta azul para a gente marcar aqui. 125 está dentro. 123 também está dentro, ok. 118, opa, esse está fora. Essa eu vou marcar em vermelho, fora. 120 está dentro também. 122 também está dentro. Então, uma fora, 4 dentro. Então, aqui dentro da faixa, quer dizer, medidas normais. 4 medidas em 5. Isso aí dá 80%. Fora da faixa. Fora da faixa, quer dizer, anormais. Que vai precisar fazer algum retrabalho. Geralmente, por exemplo, é feito o que? Dá um desconto. Você tem que fazer alguma operação de desconto, dar um preço mais baixo. Ficou um pouquinho fora da faixa de normalidade? Ficou. Então dá um desconto, vende aquele lote de peças com um precinho um pouco abaixo. Então é 1 em 5 dá 20%. Então você tem que fazer alguma operação com esse lote de peças aí anormais. Por exemplo, dar um desconto. Essas aqui vão funcionar perfeitamente. Essas tem que fazer algum retrabalho. Então vamos supor, uma peça de carro que ficou um pouquinho fora, você vende para uma oficina pequena, oficina de manutenção de reparo, o cara vai lá dar uma acertadinha, põe uma arruela, um calcinho. Agora essas aqui vão para a linha de montagem, que lá não tem ninguém que seja mecânico. O cara só sabe montar aquela peça lá e apertar aqueles parafusos usando máquina. Ele não é mecânico. Se você der uma coisa dessa aqui, ele não vai saber ajustar. E além disso, lá tem aquela coisa de linha de montagem, não dá tempo de fazer isso aqui, toma tempo. Então, ficou muito grande, tem que limar, fazer um acerto. Ficou um pouco menor, então você pode pôr uma arruela de encosto, fazer. Então ali o mecânico usa e a peça vai funcionar bem. Agora, dependendo do tipo de falha, aí precisa de repente até descartar a peça. Pegou a ideia? Então isso aí é a ideia de faixa de normalidade.